Hoje, começando com um clima de mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Dr. João Borzino, para falar sobre um assunto muito misterioso, que é o desejo feminino. O tão estranho para nós homens, esquisito desejo feminino que certas horas se manifesta de uma maneira muito ardente, leonina e feroz, e outras vezes tão fria, gélida e de uma maneira como se nem existisse. Em mulheres diferentes, em situações diferentes. Como pode, né? A mesma espécie que somos, né? Homo sapiens, do mesmo gênero, vamos lembrar que o gênero é o mesmo, somos todos do gênero Homo, divididos em sexo-cromossômicos diferentes. E aí que está o problema. Porque cada sexo cromossômico, homem ou mulher, faz com que haja uma apresentação de configuração cerebral diferente já lá desde o útero, ou seja, como a testosterona atuando no útero, principalmente entre a 11ª e a 17ª semana de gestação, transforma as características de ser homem ou ser mulher, né? Ou seja, e toda a questão do fenótipo também, né? Fenótipo é a nossa aparência, né? É a distribuição de gordura, distribuição de pelos, as características dos genitais e etc. e tal. Então, pensamos e enxergamos o mundo de maneira diferente, porém complementar. Enquanto os homens são visuais e promíscuos, as mulheres são afetivas, sensitivas, cuidadoras e não têm uma característica promíscua, marcante, né? Podem haver mulheres promíscuas, mas são mais exceções. Apesar de toda essa relativização da ideologia das feminazes, somos ainda uma espécie que tem características próprias e centenas de milhares de anos de evolução nos pesando sobre as costas. Então, a mulher é um ser muito menos promíscuo, porque é ela que tem o peso a carregar junto com a questão do desejo, da probabilidade de engravidar e, tendo engravidado, carregar esse concepto e esse filho desse par sozinha ou com o pai correspondente. Isso é muito importante, pois é a mulher que diz sim ou não às coisas todas, pois é ela que é a responsável por avaliar direito se este pai, se esse macho vai ser o provedor, vai continuar a ser o provedor daquilo tudo ou não. Então, por isso, mesmo com o advento dos anticoncepcionais, não há como mudar aquilo que está dentro do cérebro das mulheres. Tanto que você pode observar por aí que muitas mulheres, mesmo usando preservativo, ou seja, um método de barreira, mais anticoncepcionais orais, injetáveis, né, hormonais, etc. e tal, não sentem seguras, mesmo assim, quanto à questão de gravidez. Estão sempre preocupadas, verificando a sua menstruação, etc. e tal, e muitas vezes, apesar da menstruação, achando que estão grávidas, porque não confiam nem mesmo na menstruação, porque sabem que, por vezes, por raridades, as mulheres podem estar menstruando, mesmo estando grávidas, né? Então, a mulher é esse ser que está sempre ligada a probabilidade, mesmo que empírica, mesmo que, como o pessoal gosta de dizer, né? Gosto de usar o termo que eu não gosto, mas para todo mundo entender, de uma maneira subconsciente ligada à reprodução. Então isso pesa nelas,
E não adianta colocar anticoncepcional na parada. Tanto que a gente vê a quantidade de mulheres que rejeitam o anticoncepcional e sentem a sua libido, o seu desejo sexual diminuído pelo uso de anticoncepcional, não exatamente pelo efeito hormonal dele, mas sim pelo fato de estarem se sentindo sem nexo para o sexo, ou seja, elas estão se sentindo bloqueadas no seu eixo reprodutivo. Mas isso não é algo que está em nível consciente bem claro, o que torna mais misteriosa ainda a história. Fora que o comportamento de uma mulher que quer conquistar um parceiro é bem diferente do comportamento de uma mulher que já tem esse parceiro conquistado, ou que já tem uma prole com esse parceiro. Então, aquela que quer conquistar, ela ativa toda a sua libido e volta toda essa energia a conquistá-lo, a parecer e a sentir-se. Ela só não parece, não, tá? Não é fingimento puro, tá, gente? A gente fica achando que é fingimento puro. Muitos pacientes me falam aqui, muitos homens pacientes me falam, olha, ela é uma propaganda enganosa, ela me enganou no início, parecia que ela gostava de sexo e agora a gente vê que ela não tá nem aí, não quer nem saber, prefere muito mais dormir do que transar. Isso é muito comum, né? Socialmente falando, e muito comum como queixa aqui dentro do meu consultório, que eu tenho todo esse viés, né, sendo sexologista. Mas essa propaganda enganosa, né, essa, entre aspas, dita propaganda enganosa da mulher do início, na verdade é um comportamento natural dela em capturar o homem. Mas depois ela se sente também estimulada. Né? Assim como da mesma maneira ela é mais cordial, ela é mais preocupada com o bem-estar dele, ela é mais atenciosa e mais sexualmente ativa junto a ele. Com o passar do tempo e do relacionamento, este homem vai perceber que isso tudo no início não passava de uma ilusão. Mas na verdade não era uma ilusão. Na verdade é nada mais, nada menos do que uma cilada, entre aspas, biológica. Né? A mulher se sentiu daquela maneira, ela não se enganou de uma maneira hedionda. Mas depois ela retorna ao que é, né? Mais inibida sexualmente. As mulheres naturalmente se voltam à criação dos filhos, ao cuidado da família, ao cuidado com o próprio parceiro, aos todos os outros cuidados do que a questão sexual. Uma mulher pensa 7 vezes por dia em sexo, em média, daí para menos, tá? Enquanto um homem pensa para mais de 30 vezes por dia em sexo, de uma maneira empírica. Isso vem tanto da nossa espécie quanto de algo chamado repressão sexual. A mulher, querendo ou não, mesmo no século XXI, mesmo apesar de todo esse empoderamento e feminazes e etc e tal, continua sendo um ser que é educado de uma maneira repressiva, reprimida. As mulheres têm uma educação que seja de maneira indireta, que seja pela sociedade e não diretamente pelos pais, né? Porque a nossa educação sexual realmente é muito ruim, a nossa consciência sobre nossa própria sexualidade ela é muito ruim, passamos muito mal isso para os nossos filhos, né? Assim como nos relacionamos muito mal entre pai e mãe, entre parceiros e parceiras, mesmo que eu estou dando o exemplo dos heterossexuais, mas isso também envolve os homossexuais ou os homoeróticos também, tá? Tanto lésbicas quanto gays, né? Mas estou falando aqui da maioria, né? Onde a mulher se sente reprimida e a gente vê isso em consultório e vê isso sendo manifestado após essas primeiras fases onde ela precisa conquistar um homem e uma família, né? Ela diz, agora eu sou mãe, eu não posso me dar essas coisas. Isso eu ouço direto das mulheres, isso é uma coisa muito constante, né? Não, agora eu me sinto muito mal, me sinto dividida. E se as crianças ouvirem alguma coisa? E se ficarem sabendo de algo? E se ficarem imaginando alguma coisa sobre a mãe delas? Então elas se voltam muito mais a tudo isso, né? Quanto mais posições mais ousadas, como ficar de 4, né? Ou até mesmo gemer, etc. e tal. E tudo isso se volta
como uma certa forma preconceituosa, né? Este homem só me vê como um pedaço de carne e fica me pedindo tudo isso, né? Quando, na verdade, mulheres gemem porque gemiam já lá desde o início da espécie e homens gostam porque faz parte da espécie lá desde o início também. Ninguém para perguntar porque a gata faz tanto barulho quando transa à noite, só se incomoda com aquela barulheira, né? Mas a gata faz aquilo e provavelmente o gato gosta, né? A gente se incomoda, mas provavelmente o gato gosta. Faz parte da espécie, né? Faz parte de comportamentos da espécie que um estimula o outro porque tem que ser bom, senão ninguém corre atrás. Então, vamos lembrar que o misterioso desejo sexual feminino está envolto tanto de questões do que chamamos da psicoantropobiologia, né, que é a fusão da antropologia com a biologia e com a psicologia, quanto com as nossas questões agora de sociais, né, éticas, aqui ocidentais, de fundamento judaico-cristão, né, de fundamentação judaico-cristã, que está impressa na nossa sociedade como algo que reprime a mulher. Então, as características das próprias associadas à repressão e como elas reagem à repressão. Então fica aí, gente, mais uma vez, algo que foi tão misterioso e tão temido pelos homens e pelas mulheres, mas que tem que ser visto com muita naturalidade, porque temos que nos conhecer cada vez mais para nos entendermos melhor e melhorarmos a comunicação homem-mulher, porque tudo isso é uma questão de nos conhecermos. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, 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 tchau.